Oi gente, eu sou Lady Ramos e no vídeo de hoje eu vou organizar a casa enquanto eu respondo perguntas que vocês, minhas inscritas, fizeram sobre mim, sobre minimalismo, sobre esse estilo de vida, sobre morar sozinha, vida adulta, casamento, tudo vou responder para vocês, então vem comigo. Enquanto eu coloco aqui a ração da Júlia, repõe a ração da Júlia, eu vou responder a pergunta da Zeneide Ferreira. Você já está se planejando em relação ao que vai precisar comprar quando for morar com seu noivo? Porque serão duas pessoas ao invés de uma na casa. Você acha que vai mudar muito sua rotina quando estiverem morando juntos? A gente tem uma lista de coisas que a gente quer comprar para nossa casa e são coisas facilitadoras. Por exemplo, eu não gosto de lavar louça, nem ele gosta, então a gente vai comprar uma lava-louças. A gente tem que comprar uma máquina de lavar porque eu não tenho uma máquina de lavar, né? Vocês sabem que eu faço compartilhamento com a máquina de lavar da minha mãe. Quem lava as minhas roupas são elas. Numa máquina que nós compramos juntas, então vamos comprar uma máquina de lavar. Aspirador robô para aspirar as casas, tirar os pelos dos cachorrinhos, né? Para facilitar ali a nossa limpeza. Tudo que a gente puder comprar para estar facilitando, a gente vai comprar. Mas não vai ser uma coisa assim que vai, tipo, lotar a casa, sabe? Na casa vai ter só o essencial. Se eu acho que vai mudar minha rotina, eu acho que não. Porque ele vai trabalhar o dia todo. Eu pretendo trabalhar só um horário e ficar no YouTube, né? Fazendo meus vídeos no outro horário, cuidar da casa. Mas eu quero reduzir, assim, meus horários de trabalho fora, porque eu não gosto muito, não tô gostando mais muito de passar muito tempo fora de casa. O que eu puder fazer pra ficar trabalhando em casa, eu tô buscando fazer, né? Tô buscando essas mudanças. Inclusive, tô fazendo concursos pra menos horas de trabalho, entendeu? Porque eu tenho 40 horas, mas eu quero ficar com 20 só, 30 no máximo, para poder ter mais tempo de qualidade na minha casa. Eu acho que vai mudar muito, porque quando eu tô com ele, eu vejo que eu consigo fazer minhas coisas e tenho o mesmo ritmo, sabe? Que eu teria não estando com ele. Ele faz as coisas dele, eu faço as minhas e a gente se ajuda. Então eu acho que vai dar bom, eu acho. No início a gente vai demorar para se encontrar, mas depois dá bom, sim. Agora, enquanto eu lavo a louça, eu vou responder a pergunta da Lucidez de Vida. Ela me perguntou: queria saber mais sobre minimalismo com filhos. Eu vejo a maioria dos vídeos de minimalistas sem filhos. A minha realidade é diferente. Obrigado, beijos. Gente, eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre filhos. Então, eu vou deixar aqui os nomes de uns canais de minimalistas que têm filhos, que trabalham com a questão da maternidade e do minimalismo, para essa colega e para outras colegas que têm um interesse em ver conteúdos de mulheres que têm filhos e falam sobre o minimalismo e como que elas lidam, né, com a maternidade e o minimalismo. Então, eu acredito que vocês vão gostar. Selecionei só 3, mas tem um monte. E já respondendo também a pergunta da Rafaela Gomes, ela perguntou, ela disse: oi Leide, amo seus vídeos, obrigada querida. Você pensa em ter filhos? Eu já respondi aqui, mas vou responder de novo, porque é uma dúvida frequente. Já tenho quase 38 anos, eu acho que já passou, né, essa fase. E, na verdade, eu acho que ela nem chegou pra mim, nunca chegou pra mim. Eu não pretendo ter filhos, não tenho vontade, nem meu noivo também não tem vontade de ser pai. Então, assim, não penso em ter filhos mesmo. Eu acho que o estilo de vida que eu tenho, a minha rotina, tá tudo maravilhoso do jeito que tá. Eu já, tipo, desde pequena cuido das minhas irmãs, então pra mim eu considero elas minhas filhas. Eu vi elas crescerem, eu ajudei a cuidar delas, então pra mim eu já tive filhos. E elas são as minhas irmãs, já estão crescidas hoje em dia. E eu trabalho com crianças, escola, sou professora, então eu lido com crianças o tempo todo. E tem uma coisa que eu mais amo é chegar na minha casa e ter esse silêncio, essa paz, a casa organizada. Não precisar me preocupar com nada, além de descansar e ficar bem e cuidar de mim. Então, não pretendo ter filhos, simplesmente pelo fato de eu sentir que eu já fui mãe, que eu já criei, que eu já fiz o que eu podia fazer, entendeu? Como mãe nessa vida. Gente, eu tenho uma conta e aí todo mundo, quando recebe os salários, o valor vai para essa conta. E de lá dessa conta a gente paga todas as contas de todo mundo.
Então, por exemplo, as compras do mês a gente faz em conjunto, né? Então, todo mundo vai comer e aí todo mundo paga. Energia, a gente gasta junto também. Eu tenho a minha conta, minha mãe tem a conta dela, mas aí é pago tudo do mesmo valor lá. Água, as águas também são separadas, então é tudo pago no mesmo valor. O carro é nosso, né? O carro é da minha mãe, na verdade. Eu comprei, eu pago as parcelas, mas a gente paga em conjunto. Então, despesas do carro, gasolina, manutenção, IPVA, tudo, gente, tudo é junto. E dessa forma a gente consegue, né? Porque assim, se a gente fosse separar, não ia ser muito viável, porque eu vou pro trabalho, a minha mãe que me leva. Quando eu vou pra algum lugar pro Lucas resolver alguma coisa, a minha mãe que me leva no carro. Então, eu gasto gasolina, eu uso o carro, entendeu? Eu não dirijo, eu não considero que o carro seja meu, porque quando eu for morar com o Lucas, o carro vai ficar com a mamãe. E aí a gente vai comprar um carro pra gente. Então, a gente faz assim e funciona. E aí, referente a isso, a Cássia Caroline perguntou se a gente já conversou de como vai ser quando eu me mudar pra morar com o Lucas. E, gente, normal, eu vou separar, né? Não vai ser mais na minha conta. Eu vou usar o meu dinheiro e vai ser eu e o Lucas. Eu não vou deixar de ajudar minha mãe, minhas irmãs, no que elas precisarem. Isso sem dúvida nenhuma. Mas acho que vai ser tranquilo, vai ser normal. Até porque, gente, eu não quero mais trabalhar 40 horas, então eu vou ganhar bem menos, né? Então os recursos vai ser pra mim e pro Lucas. Ser o meu salário junto com o dele pra gente se manter, né? E é isso. O que eu puder ajudar minha mãe, minhas irmãs, o que elas precisarem financeiramente, que eu puder ajudar, estiver dentro das minhas possibilidades, eu farei como eu fiz desde o primeiro dia que eu trabalho. Porque elas não vão ficar desamparadas. Gente, a minha mãe trabalha, a minha irmã do meio, a Diana, tá trabalhando também. Só quem não tá trabalhando ainda é a Antônia, que ela tá fazendo mestrado. Mas dá sim pra elas se manterem, né? E logo logo a Antônia vai trabalhar também. E nenhuma pretende ficar longe da mãe, todas querem ficar com a mãe. Eu quero ficar perto da minha mãe. O meu maior desejo, como eu já falei pra vocês, é a gente conseguir comprar uma casa do lado da casa da mamãe, né? Da mamãe das meninas, que as meninas vão continuar morando com a mamãe e eu quero morar na minha casa, mas assim, do ladinho, continuar sendo vizinha como eu sou hoje em dia. Então isso eu não quero que mude. Gente, a próxima pergunta é da Vânia Alencar. E ela perguntou se eu acho que conseguiria manter o meu estilo de vida se eu morasse longe da minha mãe e das minhas irmãs. Porque ela vê aqui no canal que quando eu preciso de alguma coisa, quando eu não tenho alguma coisa, por exemplo, a máquina de lavar, eu lavo lá na minha mãe. Aí eu não comprei máquina de lavar. Gente, eu não diria que eu seria minimalista, eu diria que eu seria essencialista, porque eu não tenho máquina de lavar, mas se eu não morasse perto da minha mãe e das minhas irmãs, eu teria que comprar uma máquina de lavar, né? Então, assim, eu seria mais essencialista. Eu teria o que é essencial e necessário. Seria mais difícil manter o estilo de vida minimalista, porque o que é o estilo de vida minimalista? É você viver com o mínimo mesmo. Um de cada, só a linha ali para você estar vivendo, né? Não digo sobrevivendo não, porque quando a gente precisa de algo, a gente não é muquirana a ponto de não vou comprar porque eu sou minimalista, não. Mas assim, vivendo, né? O essencialista, ele vai ter o pra ele e um pouco além para uma necessidade, né? Então eu acredito que eu seria assim, se eu não tivesse a minha mãe, minhas irmãs por perto, eu seria mais uma pessoa essencialista. Não ia conseguir manter assim um minimalismo tão extremo, que às vezes eu mantenho, né? Mas ainda assim seria essencialista, porque eu gosto desse estilo de vida, eu gosto de viver com pouco, porque eu acho que o pouco me traz leveza, me traz paz, me traz tempo, né? Eu me sinto mal, gente, sério, eu fico doente, eu me sinto mal, parece que a minha vida não anda quando a casa tá lotada de coisa, quando a casa tá bagunçada, começa a me dar uma coceirinha do destralhe, e aí eu tenho que desapegar, destralhar e ver novamente a casa livre, sabe? Muito obrigada, Vânia, amei essa pergunta. Oi, gente, bom dia. Tá um frio.
E aí eu vou continuar respondendo as perguntas, porque nessa noite chegam mais perguntas. Tô tomando café para ir trabalhar. A Débora, ela perguntou quais são os meus planos para 2026. E, gente, todo ano eu fico super empolgada, porque eu faço meus planos e, graças a Deus, eu batalho, busco e realizo, assim, a maioria. Só não realizo o que Deus ainda não quer pra mim, né? Porque a decisão é dele. Eu sonho as coisas, eu desejo as coisas, eu vou atrás, mas ele quem decide se eu vou conseguir ou não naquele momento, porque talvez ele tenha uma coisa melhor lá na frente pra mim, e isso é real, é fato. Então eu tenho 3 grandes planos para 2026, mas aí também tá nas mãos de Deus. Um é trabalhar só 20 horas, né? Passar em um concurso que seja 20 horas, porque eu gosto, né, de ser concursada, me traz estabilidade, é algo sério, é algo rotineiro, eu gosto dessa rotina, gosto de todo mês receber meu salário ali bonitinho. Então, o que eu quero é trabalhar menos, né? Ficar menos tempo fora de casa, quero ter mais tempo para ficar em casa. Então, meu plano, meu objetivo principal, número 1, é esse. Tô fazendo concursos, tá, gente? Tô estudando, que é pra conseguir esse objetivo, porque só querer não vai fazer eu realizar, né? Eu tenho que ir atrás também. Mas se eu não conseguir, é porque Deus tem uma coisa melhor pra mim. Talvez ele diga assim: minha filha, você não vai nem trabalhar mais fora, você vai viver de YouTube. Amém. Tá nas mãos de Deus, Deus sabe de todas as coisas. A segunda coisa que eu quero é viajar, e já tá tudo, né, certo. Deus que pra mim tá tudo certo, tá tudo resolvido. Vamos ver o que Deus vai dizer. Não, se você vai, sim, vai tá tudo certo. Ou ele vai dizer, não vai dar certo. Ele é quem decide, mas tá tudo certo pra esse segundo plano já se realizar agora em janeiro. E a terceira coisa é comprar uma casa com meu noivo, casar com ele, né? E a gente conseguir iniciar aí a nossa vida juntos, morando juntos. São essas 3 coisas, gente. Mas tem mais outras coisinhas pequenas, que aí a gente vai realizando aos poucos. E como eu falei, né? Tá tudo nas mãos de Deus. Se ele disser, não, você não vai casar esse ano, você não vai morar em outra casa esse ano, porque eu tenho uma coisa melhor, vamos esperar um pouco. Se ele disser, você não vai mudar de trabalho esse ano, você precisa ainda trabalhar mais um pouco, 40 horas. Tá tudo nas mãos de Deus, tá tudo nas mãos de Deus. Mas esses são meus planos, gente. E aí, torçam por mim, tá bom? E digam aí também os planos de vocês aqui para 2026, que eu amo saber, gente. E vamos para a próxima pergunta. Gente, a Marta Bandeira, ela perguntou se a Júlia, que é a minha cachorrinha, se dá bem com o Cappuccino, que é o cachorrinho do Lucas, que é um cachorro de porte grande, né? Assim, a Júlia não é muito de amigos não. Ela é muito de, tipo, se dar bem com outros animais, sabe? Ela gosta do Apollo, que é o nosso cachorro, que tem a idade dela, né? Que é um show. Mas o Cappuccino, ela não se dá muito bem com ele, não. Ela não gosta muito dele por perto, não. Porque o Cappuccino quer cheirar ela, quer lamber ela, né? Quer brincar com ela. E aí ela não é muito adepta do Cappuccino, não. Mas o que a gente pretende fazer? Na casa que nós formos morar, o Cappuccino vai ficar na área, né? Numa garagem. Algo claro, coberto, né? Com piso bacana, tudo protegidinho. E ela ficaria num passeiozinho, sabe? Um pouco mais fechado. Porque ela sempre foi acostumada dentro de casa. Eu não posso, do nada, botar ela pra fora, entendeu? Junto com ele. E aí a gente tem esse pensamento de deixar ela, sabe aquela areazinha que fica na frente da casa, antes da garagem? Numa areazinha assim, mais fechadinha. E quando ela quiser, a gente solta ela na garagem pra ela passear, no quintal. Mas ela não vai ficar no mesmo ambiente dele. E aí também a gente não quer que ela fique dentro de casa, porque aqui em casa, como ela não fica no quintal, porque o quintal não é um quintal muito seguro, né?
ela fica dentro de casa, então ela faz xixi, cocô, e aí é meio chato, né? Até pra mim mesmo. Na próxima casa eu gostaria que ela ficasse tipo numa areazinha só pra ela, que ela pudesse fazer as necessidades dela e não sujasse a casa, entendeu? A casa não ficasse com cheiro de xixi. Mesmo eu limpando todo dia e tendo esse cuidado, às vezes fica, né, gente? Então, é isso. Eles não se dão muito bem, mas convivem. Eles passeiam juntos, ficam no mesmo ambiente, mas tem hora que ela cansa dele e diz assim, não quero mais esse menino aqui, começa a surtar, e aí a gente tem que separar os dois. Porque ele é um bebê, né? Ele vai fazer 1 ano ainda. E ela já tem 10. Acabei de chegar do trabalho, tô no horário de almoço. Aí eu tô limpando aqui essa área que a Júlia fica, né? Que é a área que tá a árvore e a decoração de Natal. E a Sidneia perguntou justamente sobre isso, né? Ela disse que amou a decoração, achou linda, achou legal o vídeo que eu e minha irmã fazemos, fazendo a decoração e viu o quanto a gente ama, né? Decorar pro Natal. E aí ela perguntou se na casa da minha mãe não tem decoração de Natal. O que acontece, Sidneia? Desde que eu me mudei pra cá, tem mais ou menos uns quase 5 anos. As festas de Natal são todas na minha casa. Todos os anos agora a gente faz aqui na minha casa. Por quê? Porque tem mais espaço. Lá na minha mãe não tem muito espaço assim, né? Pra receber as pessoas e tudo. E aí a gente faz aqui. Então essa decoração de Natal, quem bola, quem monta, quem faz, é a minha irmã, a Diana, que todo ano ela faz. E essa decoração, essa árvore, essas coisas, são tudo delas, da minha mãe e da minha irmã. Porque eu não sei fazer decoração de Natal. Eu não sei se na minha casa, quando eu casar com o Lucas, se a gente vai ter uma decoração de Natal. Se tiver, vai ser uma coisa bem minimalista mesmo, porque eu também não tenho habilidade nenhuma pra montar isso. A minha irmã é que é muito criativa, então ela monta cada árvore linda. Todo ano é uma árvore, ó, mais linda do que a outra. Esse ano é a árvore do Grinch. E assim, tem muita decoração de todos os anos, né? Inclusive uma hater lá no TikTok, porque eu tenho um TikTok, tá? Vou deixar ele aqui. Uma hater disse assim, eu tava falando de um vídeo sobre minimalismo e no fundo aparecia a árvore. E ela disse assim, como uma minimalista com uma árvore cheia de bagulho? Aí eu fui lá e bloqueei, por quê? Se a pessoa não sabe do contexto, ela não pode estar falando as coisas, né? Se a pessoa não sabe da vida da outra, por que ela acha que pode opinar? E mesmo se ela souber, ninguém opina na vida de ninguém. Aí fiquei possessa e bloqueei a pessoa. Não quero haters. Quero pessoas de bom coração. Que vão me fazer crescer. Rapaz. É isso, obrigada pela pergunta. Deixa eu terminar de limpar aqui. Amigas, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ainda tem muito mais perguntas. Eu contei, já tinham 8 perguntas e a mais do que essas que eu respondi. Aí eu disse, vou ter que gravar um outro vídeo respondendo essas perguntas. Então, na próxima semana ou daqui a 15 dias eu gravo esse vídeo pra vocês respondendo essas perguntas. Muito obrigada a todo mundo que mandou esse vídeo, essas perguntas. Só que eu já tenho que editar esse vídeo pra ele sair amanhã. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu trago as respostas das outras perguntas que vocês fizeram em breve, tá? Agora eu vou poder descansar, porque eu tinha esse objetivo de fazer 5 vídeos pra vocês essa semana e eu fiz, deu tudo certo. E aí eu tô cansadinha, aí eu vou tirar o sábado, domingo e um feriadão pra descansar, mas eu acho que talvez eu grave como vai ser o meu final de semana lá no Lucas, e aí eu trago um vídeo pra vocês na segunda, tá bom? No feriado. Vou tentar, prometo que eu vou tentar. Um beijo, obrigada, até o próximo vídeo, tchau!